chegar ao conforto e ao desenvolvimento tecnológico e científico proporcionados pela refrigeração e climatização, um longo caminho foi percorrido. Depois de viver de um lado para outro como nômade, o homem fixou residência e passou a ter novas necessidades. Entre elas, a conservação de alimentos e também meios para a sobrevivência em climas hostis. A natureza oferece a neve e o gelo. No século XVI, europeus e asiáticos já resfriavam bebidas e estocavam os produtos da caça em buracos feitos no solo. A primeira fábrica de gelo foi criada pouco antes da primeira geladeira. Era um grande armário de madeira com isolamento térmico. Produzia o frio artificial através do armazenamento de blocos de gelo que tinham que ser repostos diariamente. O inglês Jacob Atkins patenteou a máquina refrigerante em 1834. Mas 42 anos depois, o francês Ferdinand Carré foi mais longe. Ele descobriu que o amoníaco é um fluido que mantém o abaixamento da temperatura ambiental e inventou aparelhos frigoríficos para a produção de gelo. Não demorou muito para que a carne produzida na Argentina fosse transportada gelada para a França. Em 1876, o navio chamado Frigorifique já cruzava os mares. Século XX. O desenvolvimento da eletricidade e descobertas de fluidos mais eficazes que o amoníaco possibilitaram a produção de refrigeradores, que são aparelhos em geral acionados por eletricidade e que conservam sob baixas temperaturas alimentos, medicamentos e outros produtos. Remover calor de um corpo ou ambiente transferindo-o para outro é o princípio da refrigeração. Aparelhos modernos são utilizados em quase todos os setores da vida moderna. Segundo o tamanho e a aplicação dos equipamentos, a refrigeração é classificada em doméstica, comercial e industrial. O avanço tecnológico melhorou a qualidade de vida. Modernos e sofisticados aparelhos produzem temperatura extremamente baixa, ocupam espaço reduzido, quase não fazem ruído, gastam pouca energia elétrica e são acessíveis a grande parte da população. Em estabelecimentos comerciais como este, o uso de refrigeração possibilita a venda de muitos produtos em condições perfeitas, com apresentação impecável. Se não fosse a indústria do frio, como poderíamos ter acesso tão fácil a esse queijo, ou a essa carne, ou mesmo a esse produto importado que veio de tão longe? Essa garrafa de cerveja, quando for servida num bar, estará geladinha, bem ao gosto do brasileiro. Na indústria, a utilização da refrigeração é muito importante para o funcionamento de diversos setores. Nesta indústria de alimentos, se não fossem essas enormes máquinas refrigeradoras, não seria possível a produção, já que a matéria-prima dos alimentos se alteraria com a proliferação de micro-organismos, provocando sua deterioração. Neste frigorífico, por exemplo, estão armazenadas as carnes que serão usadas para fazer vários produtos. Elas estão em instalações fixas, acionadas por motor elétrico. E o trabalho da refrigeração na indústria não para aí. Veja esses caminhões equipados com câmaras frigoríficas que vão levar os produtos aos pontos de venda e consumo. São chamados instalações móveis e também podem estar em navios, trens e aviões que transportam alimentos e outros produtos perecíveis. Esse caminhão frigorífico transporta sorvetes para várias cidades a muitos quilômetros da fábrica, com a garantia de que tudo vai chegar ao seu destino em perfeito estado. O ritmo de desenvolvimento no setor de climatização não fica atrás. Frio ou calor excessivos atrapalham muitas atividades profissionais e equipamentos considerados essenciais nesse final de século poderiam ser inviabilizados pelo desequilíbrio do clima. Mas a indústria do ar-condicionado pode controlar as condições de umidade, a pureza, a renovação e a movimentação do ar em ambientes fechados. A necessidade leva à sofisticação. E os avanços da indústria do ar-condicionado abraçam muitos setores da atividade humana. Para a climatização doméstica, são usados aparelhos pequenos, conhecidos como condicionadores de ar tipo janela, que esfriam o ambiente em regiões de temperatura alta e esquentam em lugares frios. A temperatura equilibrada contribui para o bom desempenho profissional e é essencial para a manutenção de equipamentos na área da saúde, lazer e prestação de serviços.
Os equipamentos podem ser de tamanhos variados. Na climatização industrial, a escolha dos equipamentos depende do grau de interferência no clima que se deseja. Na indústria alimentícia, por exemplo, as condições climáticas ideais para o preparo e armazenamento dos produtos têm que ser asseguradas para se evitar deterioração, desperdício e prejuízo. O uso do ar-condicionado nos meios de transporte também garante a qualidade de vida. Já foi o tempo em que o profissional de refrigeração e climatização se preocupava apenas com a reparação e a troca de peças de equipamentos. Agora, ele entende os fenômenos que tornam possível a refrigeração e norteiam a sua atividade. Assim, trabalha com mais segurança. Você sabia que o refrigerador não coloca frio nos alimentos, mas retira o calor que existe neles? O calor é uma forma de energia que passa de um corpo para o outro quando a temperatura entre eles é diferente. E a transferência é sempre do mais quente para o mais frio. No sistema de refrigeração é colocado um fluido refrigerante que percorre todo o sistema, retirando o calor dos alimentos. Quando se liga o refrigerador na tomada, o fluido refrigerante, aqui dentro desse compressor, é comprimido com o movimento do pistão. Isso provoca uma força do gás nas paredes do compressor e, quando sai, está com a pressão e a temperatura aumentadas. Sob a forma de vapor e através do tubo de descarga, o fluido refrigerante inicia a troca de calor com o ar do ambiente externo, alterando a temperatura. Esta alteração de temperatura é provocada pela liberação de calor sensível. Daí, o fluido vai para o condensador, que é formado por esses tubos em forma de serpentina, com essa grade soldada na sua superfície, que atuará como dissipador de calor. Ou seja, o calor é jogado para o ambiente externo, que está menos quente. É importante notar que desse calor dissipado, cerca de 25% é calor gerado pela compressão e 75% é calor retirado dos alimentos e do compartimento interno do refrigerador. O gás que está no condensador troca calor com o ar. Fica então mais frio e passa para a fase líquida. Essa mudança de fase é provocada pela liberação de calor latente. Continuando o caminho, o gás refrigerante passa pelo filtro secador, que bloqueia qualquer impureza, e entra no tubo capilar, ou dispositivo de expansão. Ao passar por esse dispositivo de expansão, entra no evaporador e fica com baixa temperatura e baixa pressão. Aqui está o evaporador, ou congelador. Nele, parte do fluido evapora, baixando a temperatura do restante. O fluido, com temperatura mais baixa que a do ambiente interno, absorve o calor que vem dos alimentos e evapora. Em forma de vapor, é aspirado pelo compressor, reiniciando o ciclo. O calor dos alimentos sobe para o congelador porque o ar quente, menos denso e mais leve, sempre sobe. Por isso, o congelador geralmente está na parte superior do refrigerador. Esse processo de movimentação do ar no gabinete, formando corrente e transferindo calor, é chamado de convecção natural. Está aí o ciclo de refrigeração. Existem vários fluidos refrigerantes e cada um tem a sua pressão e temperatura de condensação e de evaporação. Como você já viu, no ciclo, a pressão e a temperatura estão extremamente relacionadas. Veja nesta tabela, que é um dos instrumentos de trabalho do profissional de refrigeração, a relação entre temperatura e pressão de evaporação do R12. À pressão de 9,2 psig, a temperatura de evaporação se dá a 17,8 graus centígrados negativos. Já a pressão de 21 psig, sua temperatura de evaporação é de 6,6 graus centígrados negativos. Para se medir a temperatura ambiente, usa-se termômetros.
No termômetro, podem ser adotadas várias escalas. No Brasil, que segue o padrão métrico decimal, usa-se a escala Celsius. A pressão atmosférica pode ser medida, e o instrumento para isso é o barômetro. Em um refrigerador, o fluido exerce uma pressão sobre as paredes da tubulação. Essa pressão, por estar em recipiente fechado, é medida com um instrumento chamado manômetro. A pressão pode ser expressa em libra por polegada quadrada, em pascal, em bar, que são unidades de medida. O refrigerador é alimentado por energia elétrica através do fio condutor. A energia chega ao compressor, que inicia o ciclo de refrigeração, ao termostato, que controla a temperatura interna, e à lâmpada, que acende ou apaga, dependendo do contato da porta com o interruptor. O termostato tem um bulbo ligado ao evaporador. Quando é atingida a temperatura programada dentro do refrigerador, ele desliga, ou seja, corta a energia que alimenta o compressor. A energia elétrica é, então, o ponto de partida para a refrigeração. A eletricidade é consequência da movimentação dos elétrons, que formam, junto com os prótons e os nêutrons, entre outras partículas, o átomo. Os prótons e os elétrons têm cargas elétricas diferentes. Por convenção, o próton é positivo e o elétron negativo. A eletricidade é uma forma de energia e pode ser obtida através de várias fontes. A fricção é uma delas. Quando atritamos um pente com o cabelo e o colocamos próximo a pedaços de papel, podemos observar que os mesmos serão atraídos pelo pente. A pressão, o calor, a luz, magnetismo, as hidrelétricas e a ação química são mais alguns exemplos de fontes de eletricidade. O primeiro gerador de eletricidade foi a pilha elétrica. Ela foi inventada pelo físico italiano Alessandro Volta no começo do século XIX. A experiência foi muito importante porque mostrou que é preciso estabelecer uma tensão elétrica ou uma diferença de potencial para a geração de eletricidade. Na natureza, temos a eletricidade estática. Por exemplo, o vapor de água forma nuvens com regiões carregadas negativamente e regiões carregadas positivamente. Ao se aproximarem umas das outras ou da Terra, as cargas negativas são atraídas pelas cargas positivas, formando o relâmpago. A eletricidade dinâmica é obtida artificialmente. Numa hidrelétrica, por exemplo, a água é armazenada na represa, constituindo-se em energia potencial. Ao descer pelas tubulações, transforma-se em energia cinética, chegando às turbinas, onde se transforma em energia mecânica. O gerador de eletricidade acionado transforma a energia mecânica das turbinas em energia elétrica, passando para o transformador de alta tensão. Os cabos suspensos conduzem a energia elétrica do gerador até as cidades, onde passa por uma estação de transformação para baixa tensão. A partir daí, a energia elétrica é distribuída através de cabos para as residências e indústrias, onde é transformada em energia mecânica através dos motores, em energia calorífica e luminosa pelas lâmpadas, em energia sonora pelo rádio e televisão e em produção de frio pelo refrigerador. Em um refrigerador, a energia elétrica é transformada pelo motocompressor em energia mecânica, que depois é transformada em energia térmica ou calorífica. O processo de transformação da energia elétrica em outra forma de energia é chamado de trabalho elétrico. E a quantidade de trabalho de um aparelho em determinado tempo e a partir de uma quantidade de energia é a potência elétrica. Essa lâmpada consome 200 watts e produz mais luminosidade que esta outra, de 60 watts. Elas têm potências diferentes. A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Nessa lanterna, vemos um circuito elétrico simples, onde temos o gerador criando uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor, produzindo a corrente elétrica. A carga é representada pela lâmpada e o interruptor pelo botão, que abre e fecha o circuito elétrico. O que
muda nos circuitos elétricos é a forma de ligação entre os componentes. Uma forma é o circuito em série, onde as cargas ou consumidores dependem um do outro. Se um for desligado, outros se desligarão. Na sua casa, você pode apagar uma lâmpada sem que outros equipamentos elétricos sejam desligados. Trata-se do circuito paralelo. Nesta planta elétrica de casa estão projetados vários circuitos e cada um é um ramo do principal. A corrente elétrica vai se dividir pelos vários ramos do percurso e o valor da intensidade da corrente não será o mesmo, porque existem resistências. Se for desligado um componente, a corrente deixa de circular apenas no ramo em que ele se encontra. Já num circuito misto, parte dos componentes são ligados em série e parte em paralelo. O profissional mede a potência, a resistência, a corrente e a tensão num circuito. Tudo isso é possível com instrumentos medidores. A tensão elétrica é medida pelo voltímetro. Ele deve ser ligado em paralelo entre os pontos em que se deseja medir a tensão. Neste caso, a voltagem, que é a diferença de potencial entre os dois pontos do circuito, é de 127 volts. Esse outro instrumento é o amperímetro. Ele mede a intensidade da corrente elétrica. Neste refrigerador, por exemplo, a quantidade de carga elétrica que passa no condutor é de 1,55 amperes. A resistência também pode ser medida. Quanto maior o valor da resistência, menor o valor da corrente elétrica. O ohmímetro pode ser utilizado para medir a resistência ôhmica da bobina do motor e está marcando 6,6 ohms. O watímetro mede a potência elétrica. São 140 watts. Geralmente, todo aparelho elétrico apresenta uma etiqueta, onde o fabricante especifica a tensão e a ciclagem em que deve operar e também a corrente ou potência que consome. A indústria moderna utiliza em larga escala as propriedades magnéticas dos materiais em motores e geradores elétricos. Os materiais imantados também são usados em instrumentos de medição e de transmissão de sinais eletrônicos. Todo condutor de eletricidade, quando eletrizado, gera ao seu redor um campo magnético. A intensidade desse campo varia de acordo com a intensidade da corrente que por ele circula. No motor do compressor, as bobinas são usadas para se obter um campo magnético mais potente. Elas são ligadas a uma rede elétrica e formam um campo magnético girante, que movimenta o rotor, que por sua vez movimenta o compressor. No núcleo da bobina, o material usado é ferroso. Bobina mais núcleo de material ferroso constitui o eletroímã. A procura constante por melhores condições de vida leva o homem nesse final de milênio a superar desafios. As tendências da refrigeração e da climatização mostram que alguns deles já estão resolvidos. A liofilização é um bom exemplo. A salsinha desidratada e os alimentos de preparo instantâneo são os liofilizados mais conhecidos atualmente. O método é bastante utilizado também nos bancos de sangue para a conservação do produto que vai salvar vidas. A criogenia é a técnica para a produção de baixíssimas temperaturas com o uso de gases naturais, como o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio presentes na atmosfera, resolvendo um problema ecológico. Em processo industrial, eles são transformados em líquidos que substituem o CFC, gás artificial usado em refrigeradores, nocivo à camada de ozônio porque provoca o aquecimento da Terra, o temível efeito estufa. Já existe um pacto para que países desenvolvidos parem de fabricar e importar produtos com CFC, contribuindo para a qualidade de vida no planeta azul. Enquanto isso, a refrigeração termoelétrica já vem substituindo o uso do gás nocivo. É um método que usa semicondutores e corrente elétrica para a produção do frio. Você deve saber reparar uma máquina de refrigeração usando métodos adequados que possibilitem o funcionamento perfeito com economia. Mas se você quer mesmo estar em dia com seu tempo, tem que participar da luta pela qualidade de vida. Prepare-se com confiança e consciência e garanta um bom desempenho profissional.
Esperamos que você tenha gostado desse primeiro vídeo e adquirido uma noção geral sobre mecânica de refrigeração e ar-condicionado. Não se separe da apostila impressa que você recebeu com essa fita. Ela é muito importante para dar mais detalhes e explicações sobre os assuntos apresentados nesse vídeo. Uma boa sorte para você no começo dessa nova empreitada. E a Vivi vai querer iogurte? Gostoso. E você pega também, né? Já. Vou pôr aqui. Olha que gostoso. Tem requeijão. Requeijão tá aqui. Geleia pra quem quiser depois. O local revela intimidade. Recebe visitas variadas, incontáveis vezes ao dia. Partilha muitos segredos. Essa incrível invenção que toda família percebe a importância, principalmente quando acontece algum problema. Essa manteiga tá mole. Será? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, será que essa geladeira quebrou? Quebrou. Ai, meu Deus, essa geladeira quebrar bem hoje. Ai, espero que eles consigam vir consertar hoje mesmo. Mas na casa da mulher não tinha como consertar. Muito pequeno espaço. Que transtorno. J. Alves Refrigeração, bom dia. Alô? É da Um técnico experiente sabe o quanto esta conversa pode ser importante. É preciso ouvir com paciência as queixas e o relato dos clientes para entender qual é o problema. Minha senhora, por favor, qual o modelo, marca e tipo do seu refrigerador? É geladeira dessas de 2 partes, sabe como que é? E olha, não é antiga não, ela é nova, não tem acho que nem 5 anos. Sei. O seu refrigerador não está gelando ou está gelando demais? Não, ele não tá gelando. Mas olha que engraçado que a luz acende. Nenhuma parte do refrigerador está gelando? Não, não tá. Não tá não, tá até esquentando. Nem no congelador está formando gelo? Congelador, não. Aliás, ele tá descongelando. A senhora tem notado algum barulho diferente no motor? Não, esse negócio o motor é assim, ele liga Perfeito. e depois ele desliga. Sabe como? Ele liga e desliga. Parece que ele não consegue engatar, sabe? À tarde estarei aí. Obrigado. Até logo. Fazer perguntas adequadas é o primeiro passo para entender o problema. Perguntas bem feitas podem auxiliar você a levantar as hipóteses sobre o defeito e buscar a melhor solução. Instrumentos, ferramentas, peças de reposição. Acho que está tudo aqui. Pelas informações que a senhora deu, isto deve ser o suficiente. E tem gente que ainda acha que o técnico é um trocador de peças. Você sabe, um técnico é muito mais que isso. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou José Alves, o técnico que a senhora chamou hoje cedo. Ah, que bom. Por favor, por aqui. Com licença. Eu já estava mesmo preocupada, sabendo se eu podia vir hoje, porque eu tô com as compras todas na geladeira, lotada, e fiquei com medo de perder, não é? Então, ela estava funcionando muito bem até hoje. De repente parou e eu queria saber o que foi que aconteceu. Deixa eu dar uma olhada geral primeiro, porque o refrigerador funciona como um todo. Eu preciso dar uma olhada geral, inclusive, no gabinete, na unidade selada e nos circuitos elétricos. Porque a senhora sabe, qualquer probleminha em uma dessas partes interfere no funcionamento do refrigerador. Veja se o espaço lateral e traseiro onde está localizado o refrigerador permite uma boa circulação de ar. A luz está acendendo. Ótimo! É sinal de que está passando corrente. Observe o gabinete por dentro também. Para fazer o diagnóstico, é preciso conhecer muito bem cada uma das partes do refrigerador e como cada parte funciona no todo. Por isso, é importante ter os sentidos bem aguçados e olhar atentamente uma série de detalhes. A gacheta tem um papel muito importante. Ela deve estar em boas condições e vedando bem.
As dobradiças completam o bom fechamento da porta. Através desse primeiro olhar, o técnico faz uma avaliação geral do gabinete do refrigerador. Bom, deixa eu ouvir o barulho e seguir as pistas para ver se eu descubro qual é o problema. Será na unidade selada? O que está por trás desse som? O som pode ajudar a descobrir se há algo de errado com a unidade selada. No refrigerador, é ela a responsável pela produção do frio. A unidade selada é composta do compressor, do condensador, do evaporador, do filtro secador e do tubo capilar, que formam um único conjunto. O compressor possui um motor acionado por energia elétrica. A bobina de marcha do compressor recebe a energia elétrica. Forma-se um campo magnético com alta corrente. A bobina do relé liga a bobina auxiliar, que movimenta o rotor. O eixo movimenta a biela e o pistão. O movimento do pistão abre a válvula de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor, que vem do evaporador, penetra pela abertura. Quando o pistão sobe, aumenta a pressão interna, fecha a válvula de entrada e abre a válvula de descarga. O fluido refrigerante em forma de vapor passa para o condensador. É preciso conhecer bem o funcionamento do motocompressor e o papel de cada um dos seus componentes para identificar os possíveis problemas. Pronto. Já descobri o problema. Agora o resto é fácil. É só desligar a energia elétrica e substituir a peça. Mas para conseguir descobrir esse defeito pelo som, tem que realmente conhecer bem a parte elétrica. Dona Silvia? Pois não? Descobri o defeito. É nessa peça aqui, ó. Veja só. Essa parte está boa. Mas essa aqui, ó. Pode ver. Eu posso substituí-la por uma nova? Veja. Ah, entendi. Posso trocá-la? Pode sim. Depois da troca, é bom acompanhar o resultado. O motocompressor não está esquentando além da conta. O condensador está esquentando. O tubo de sucção está frio. Está tudo bem. Mas afinal, o que está além do tato? A produção do frio se faz através da circulação do fluido refrigerante. O compressor comprime no condensador o fluido refrigerante em forma de vapor, aumentando a pressão e a temperatura. O fluido refrigerante em forma de vapor troca calor com o ambiente, condensa e torna-se líquido. O líquido passa pelo filtro secador e em seguida para o tubo capilar com alta temperatura e pressão. No tubo capilar, perde pressão e temperatura. O líquido entra no evaporador em baixa pressão e temperatura. O fluido refrigerante em baixa temperatura absorve o calor do interior do refrigerador e evapora. O fluido refrigerante em forma de vapor é então succionado pelo compressor e tudo começa novamente. Ô, seu José, que bom que deu pra consertar a geladeira aqui em casa mesmo, né? Eu tava com medo, achando que ia ter que levar pra oficina, a gente ficar sem geladeira aqui em casa. Não, se por um acaso nós precisássemos levar o seu refrigerador pra oficina, ele automaticamente seria substituído por outro. A senhora não ia ficar sem refrigerador. Ah, que bom, bom saber. Vamos ver? Aham, em perfeito estado. Ai, é mesmo? Sim. Então tá ótimo. Você não sabe o alívio que eu sinto. Bom, qualquer problema, qualquer coisa, pode mandar chamar, tá? Tá certo. Muito obrigada, hein? Não por isso. Então. Mas foi demais mesmo hoje. Graças a Deus deu tudo certo. Trabalho bem feito é isso aí. Tudo rapidamente volta ao normal. E você será uma grata lembrança, sempre que se falar em problemas com o refrigerador. Só um pouquinho, vai?
digo uma coisa aqui que você vai adorar. Quem é? Fala, Manuela. Eu? Sou Osmar da Refrigério. Ah, que bom. Um minutinho só, já vou abrir, tá? Tá ok. Olha, é por aqui. Dá licença. Toda. Essa geladeira. Olha o congelador. Cheio de gelo. De 2 em 2 dias eu tô tendo que limpar. Eu não sei mais o que eu faço. Tá com bastante gelo mesmo. Tá com muito gelo. O termostato tá na posição correta. Vou dar uma olhadinha na gacheta. Gacheta? É borracha? A senhora conhece como borracha. Vou fazer um testezinho aqui. Tá aqui, ó. O quê? Tem um vazamento aqui. É só a regulagem da porta. Não vai ter que trocar nada? Não, não. Nada. Em cada casa, uma situação diferente. Mas o serviço do técnico deve ser sempre o mesmo. Impecável. Em cada caso, sentidos alerta. Testar as hipóteses, descobrir o defeito, explicar o problema para o cliente. E, com muito esmero, fazer o reparo e avaliar o resultado. O cliente deve se sentir seguro com o trabalho que você realiza. Por aqui parece que tá tudo certo. Dá uma olhadinha lá atrás. E ficar satisfeito com o seu atendimento. Mas, para que isso aconteça, é importante você perceber que o seu trabalho começou muito antes. Tá sujo. Só chamar. Muito bem, Osmar. Tudo bem? O que tem um problema? Essa programação de hoje, tá? O volume hoje tá menor. Na oficina, o primeiro contato. As informações iniciais sobre o problema. Esse aqui refrigera pouco. Pode ser termostato. Deixa eu ver o modelo. Tem que anotar essas peças. Formando muito gelo. Bom, pode ser termostato, mas também pode ser gacheta ou resistor. Esse modelo é bem antigo. Nesse não funciona nada. Mas não faz nem barulho? Pode ser um caso mais sério. Melhor me preparar. Por favor, vê rapidinho para mim, tá? Ferramentas em bom estado, equipamentos e instrumentos adequados. E só peças novas. Peças recondicionadas? Nem pensar. Só dão dor de cabeça para o cliente e para você. Graças a Deus que o senhor veio logo, seu Osmar. Entra, licença. por favor. Tô aqui com um problemão. O que aconteceu? Minha geladeira parou. Mas não precisa ficar preocupado. Mas o senhor veio logo, agora eu já estou mais descansado. Fica Vamos tranquilo. entrando. Ó, a geladeira é essa. O que aconteceu foi o seguinte. Ontem à noite, ela estava funcionando muito bem. E hoje de manhã, quando eu levantei, abri a geladeira, o que aconteceu? O motor estava parado e o gelo estava derretendo. O que o senhor acha que pode ser, seu Osmar? Preciso fazer alguns testes. Claro, claro. Só me dá licença? Fique à vontade. Bom, a luz está funcionando. Não apagou nenhuma vez. Vou ter que dar uma olhadinha lá atrás. Claro. O senhor quer ajuda? Não, muito obrigado. A lâmpada está acendendo, a tensão está ok, é exigida para esse refrigerador e as ligações estão corretas. Um problema e muitas hipóteses. Nestes casos, a melhor coisa a fazer é começar eliminando as possibilidades mais simples e ir aumentando a complexidade. O termostato não é, o problema é outro. Talvez o protetor térmico. O protetor térmico não está oxidado. O disco também não está trincado. O problema não está aqui também. Bom, ainda pode ser relé ou compressor. Relé também não tem problema.
as possibilidades vão diminuindo e fechando o cerco no problema. Se não é nenhuma das hipóteses até agora testadas, tudo leva a crer que seja o compressor. É a bobina do Borne que está com problema. Está interrompida. Dona Maria José? Sim, seu Ismar. Seu motocompressor está com problema. Está queimado. Motocompressor? É, mais conhecido como motor de geladeira. Olha, eu liguei esses dois fios aqui. Sei. E ele, se teste, deveria acender. Sei. Agora, eu vou ligar no novo para a senhora ver como é que funciona. Tá certo. Ah, muito bem. A senhora viu? Mas o senhor vai ter que levar a geladeira para consertar? Não, eu posso fazer o trabalho aqui mesmo. Ah, demora? Umas 2 horas. Seu Osmar? Pois não. Será que vai ficar muito caro? Vai sair mais barato que um refrigerador novo. Ainda Mas pode bem. ficar tranquila. Eles facilitam o pagamento. Ainda bem. Então tá bom, seu Osmar. Pode fazer o serviço, viu? Tá ok. Tá. O senhor precisa de alguma coisa? Não, já trouxe todas as ferramentas Tá que eu ótimo. preciso. Então Obrigado. pode ficar à vontade, viu? Obrigado. Depois do diagnóstico e autorização para o reparo, mãos à obra. Mas não esqueça de desligar o refrigerador da tomada antes de começar a troca. Para retirar o compressor, a primeira providência é transferir o fluido refrigerante da unidade selada para um cilindro. Esta operação deve ser feita com cuidado para não vazar gás para a atmosfera. Esse fluido deverá ser reutilizado ou enviado ao fabricante para ser reciclado ou incinerado. Fazendo isso, você estará contribuindo para evitar danos à camada de ozônio que protege o planeta Terra. Fluido armazenado. É hora de remover o compressor. Lixa, cortador de tubos. As ferramentas adequadas facilitam o seu trabalho. Mesmo com pouco espaço, mas com habilidade, a peça com problema é retirada e dado início para a instalação da peça nova. Bom, se o motor queimou, eu vou ter que fazer a limpeza da tubulação antes de colocar o outro. Senão a sujeira vai acabar estragando o compressor novo. A substituição do compressor é uma operação complexa e delicada. Para que depois ele funcione bem, é necessário seguir corretamente todos os passos de instalação. O manuseio deve ser feito com capricho. Tudo no devido lugar, bem encaixado. Pronto, agora está preparado para receber a solda. Soldar é uma operação que exige habilidade. Você sabe que com fogo não se brinca. Tome todas as providências para não se machucar e nem danificar o gabinete. Bom, deixa eu ver se a solda das juntas de encaixe estão bem feitas. Porque se não tiver tudo certo, ou vai dar vazamento, ou a solda vai obstruir a tubulação. Não esqueça de fazer todos os testes, para saber se não há nenhum vazamento.
principalmente no local soldado. Um furinho, por minúsculo que seja, vai permitir o vazamento do gás e a geladeira vai voltar a apresentar defeito. Aí você já viu, não é? Epa! Aqui tem um vazamento. Neste caso, é melhor refazer a solda. Mas, se está tudo conforme manda o figurino, é só dar a recarga de gás, tomando todo o cuidado necessário. Pronto. O funcionamento adequado do refrigerador vai indicar se o trabalho foi bem realizado. Para finalizar este serviço, deve-se soldar a ponta para evitar vazamento do gás. Bom, dona Maria José, a senhora está com um compressor novo, é uma geladeira nova. Ai, graças a Deus. E está na garantia, hein? Ai, quanto tempo de garantia? 6 meses. Ótimo. Tá? Agora vamos ver se está tudo funcionando bom. direitinho. Olha, formando o gelo, Tá, de verdade. o termômetro, temperatura adequada no tempo previsto. Ótimo, Tá ótimo. ok? Tá muito bem. Tá muito obrigado, viu, seu De Osmar? nada, dona Maria José. Tá. Qualquer problema, a senhora é só entrar em contato Aviso conosco sim. novamente. Tá, muito Até obrigado. logo, Obrigado pelo tudo de bom. atendimento. Que Até é logo. Passar bem, seu Osmar. Muito obrigado Até igualmente. logo. Até logo. Até logo. A cada dia, um novo desafio. Conquistar a confiança e propiciar satisfação para cada cliente. E você sabe, cliente satisfeito é o seu melhor cartão de visita.